Fala pessoal, boa noite. Hoje é quinta-feira e vamos começar com nossa aula de matemática. Nossa primeira aula de matemática, iniciando aí o nosso curso. Através do primeiro módulo, que é pelos conjuntos numéricos. Beleza pessoal, vamos começar. Conjunto numérico. Antes de a gente tratar sobre conjuntos numéricos, vamos tratar um pouquinho sobre um tema que é muito importante, que é o tema base dos conjuntos numéricos, os números. Todo mundo sabe que é um número, né? Nós usamos o número aí para utilizar a quantidade. Vamos lá, 3 pães, 4 maçãs. Utilizamos também para ordem, primeiro, segundo, terceiro, para medida, 35 centímetros, 49 metros, 3 quilômetros, beleza? Então a gente utiliza os números para essas funções. Então o número nada mais é que um objeto da matemática. E esse objeto, como eu disse, tem função de quantidade, função de ordem e função de medida. Beleza, pessoal? Sabendo isso, podemos partir para o que é um conjunto numérico. Imagine um conjunto, uma banda de música. Temos uma banda de música. Essa banda de música é formada por pessoas que têm um estilo musical e um tema para suas letras. Beleza? A banda de música nós podemos chamar de conjunto. É um conjunto musical. E nesse conjunto musical tem pessoas que pensam da mesma forma, fazem o mesmo estilo musical e criam o mesmo tema para as letras. Então, analisando através disso, essa banda de música tem características iguais entre seus membros, que são essas pessoas aqui, são os músicos. Beleza? O conjunto numérico nada mais é do que um conjunto com números e estes têm características iguais. Beleza, pessoal? Então, falamos então sobre o número, que é um objeto da matemática, e definimos ele dentro de um agrupamento com características iguais. Sabendo disso, vamos para o nosso primeiro conjunto numérico, que são os números naturais. Quem faz parte dos conjuntos dos números naturais? Os números. Acabei de falar. Quais são as características iguais entre esses membros, que são os números desse conjunto? A primeira delas que são positivos. Então, dentro desse conjunto não existirão números negativos. Ou seja, se são positivos, são maiores do que zero. E também dentro desse grupo existe o zero. A gente coloca o zero dentro desse grupo também. Ok? Além disso, os números são inteiros. Tá? A representação deles é inteira. Então, sabendo dessas características que são iguais entre esses números, dentro de um conjunto, que é chamado conjunto natural, podemos representá-lo através da letra N, tá ok? E de uma representação do tipo chave, por exemplo, o qual colocaremos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente até o N. Podemos representar também através do diagrama de Venn. Ok? Temos aqui um diagrama. Dentro deste conjunto aqui podemos colocar os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante.
fora deste conjunto são números que não pertencem ao conjunto dos números naturais. Por exemplo, menos 1, menos 3, 0,5. Podemos representar dessa forma também, tá ok? De diagrama de Venn. Tá ok, pessoal? Então vimos as características iguais desses números naturais. Podemos também dividir com esse conjunto principal em subconjuntos. Se analisarmos alguns subconjuntos dos números naturais, podemos, por exemplo, falar dos números naturais não nulos. Um conjuntinho, subconjunto dentro do conjunto dos números naturais. O que seria? Seria representado pelo n, um asterisco, igual, pelo diagrama de chaves, sem o zero. Então seria 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Podemos representar também da seguinte forma: o conjunto dos números naturais não nulos pelo conjunto base menos um conjunto único formado por um único elemento que seria o zero. Além disso, podemos representar através do diagrama de Venn, né? Fazendo aqui um pequeno diagrama, o zero ficaria fora e dentro desse conjunto os demais números. Beleza, pessoal? A segunda representação que podemos trabalhar, o segundo subconjunto, é dos números naturais pares. Para montar a representação, podemos usar o n e um pezinho. Dentro desse conjunto temos o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim sucessivamente, até uma relação de 2n. Um exemplo, o número 3. Ele é par ou é ímpar? Ele é ímpar, porque ele não está dentro de uma relação 2n. Se eu pegar, por exemplo, o 3 e dividir por 2, ele não vai dar um número inteiro. Diferentemente, se eu pegar o número 4 e dividir por 2, ele vai dar 2. Então 4 está nessa relação de 2n. Sabendo disso, pessoal, a gente pode trabalhar também um terceiro subconjunto, que são os números naturais ímpares. Aí temos uma outra relação, novamente n, i e a relação da representação de chaves, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, na relação de 2n mais 1. Por exemplo, o 3. O 3 seria o 2 vezes 1, por exemplo, que dá 2 mais 1. Então, o 3 é ímpar, porque se eu pegar um número par, por exemplo, 2, e somar com 1, eu tenho o 3, que é ímpar. Então, pegar um número par somando que é 1, dou um número ímpar. Aí você pode analisar essa relação aqui, 2n, para número par. Se eu acrescentar mais 1, vira número ímpar, como eu acabei de falar. Beleza, pessoal? Ok. Trabalhamos então com números dentro desses conjuntos. Todo número, ele também serve para trabalhar, certo? Dentro de quê? Dentro de operações. Então todo número ele serve para trabalhar em relação às operações. Analisando as básicas, por exemplo, como soma, subtração, multiplicação e divisão. Só que, para cada conjunto, eu consigo trabalhar ou com todas essas operações, ou com apenas algumas, para fornecer, logicamente, como resultado, um número pertencente a esse conjunto. Por exemplo, se analisarmos o conjunto dos números naturais, quais operações nós faríamos entre números naturais que obtivesse como resultado um número natural?
Vamos testar, por exemplo, a subtração? Então vamos pegar o número natural 3 e subtrair de um número natural 4. Se essa operação, subtração, for adequada para todos entre os números naturais, ela daria um número natural. Só que nesse caso, 3 menos 4 dá menos 1. E menos 1 não é positivo, então ele não pertence aos números naturais. Logo, a subtração ela não serve para todas as relações de subtração com os números naturais. Vamos pegar então a soma. Vamos lá, 2 mais 10. Eu tenho aqui como resultado o 12. Logo, se eu somar qualquer número natural, né, entre si, vou gerar um resultado como número natural. Diferentemente da subtração, que eu não gero em todas as operações de subtração. Beleza? Vamos passar para outra operação. Vamos lá para a divisão. Sabe que todos os números, se eu pegar número natural e dividir por outro número natural, gera em todas as divisões do número natural? Vamos, por exemplo, pegar o número 1 e dividir pelo número 2. Que resultado nós temos? 0,5. 0,5 não é um número inteiro. Logo, ele não tem a característica de número natural. Novamente, igual à subtração, entramos nesse caso, em que não são todas as divisões que eu consigo obter, todas as divisões entre números naturais que eu consigo obter um número natural. Vamos, por fim, à última operação básica, que é a multiplicação. Se eu pegar 3 vezes 50, eu tenho 150. Se eu pegar 3 vezes 10, eu tenho 30. Se eu pegar 9 vezes 5, eu tenho 45. Então, todas as multiplicações entre números naturais geram um número natural, satisfazendo então as características que eu, como falei, de um conjunto que são iguais. Beleza, pessoal? Então, para os números naturais, o conjunto dos números naturais, temos como operações base a soma e a multiplicação. Tá ok? Pessoal, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, desejar uma boa quinta-feira para vocês, uma ótima noite, um excelente final de semana. Lembrá-los que sabadão tem aula de informática para vocês, tá ok? Vamos iniciar o curso de informática. Muito obrigado a todos. Compartilhem, deem like nesse vídeo, tá ok? E nos outros vídeos do canal e se inscrevam, tá ok? Muito obrigado e deixo uma mensagem para vocês. Nunca desistam dos seus sonhos, corram sempre atrás. Por mais que apareçam obstáculos, dificuldades, só você consegue vencê-los, tá ok? Corra atrás e não desista. Você é um vencedor. Muito obrigado, boa noite. Tchau, tchau.